Isaías, capítulo 2. Não, vou repetir, porque às vezes já tem gente que já está com a Bíblia na mão. Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Sabe o que era mais interessante? Eu falar qual é o tema da catequese de hoje, né? A origem e a missão da igreja. O tema da nossa catequese hoje é a origem e a missão da igreja. Hoje nós vamos entender qual é a origem do corpo de Cristo, aquela instituição que Jesus Cristo fundou. Nós vamos então fazer a leitura de 3 versículos. A origem e a missão da igreja é o tema da catequese hoje, a origem e a missão da igreja. O primeiro versículo é Isaías, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Isaías, capítulo 2, versículo 2 ao 3, tá? Arthur, aí você abre para nós, tá? E você vai fazer a leitura individual desse versículo, tá? Isaías 2, 2 ao 3. O segundo versículo, todo mundo anota, tá? E vai abrindo quem eu for falando. Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Aí eu vou pedir para a Daniela abrir para nós. Mateus 16, do 13 ao 19. Oi. Terceiro versículo. Atos dos Apóstolos, do 1 ao 4. Aí depois a gente vai ler do 41 ao 47. Isaías 2, 2 ao 3. Você começa aqui e finaliza até aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Depois nós vamos ler 41 ao 47. Tá? Ele escreve tudo junto. É tudo no capítulo 2, tá? Então, Atos dos Apóstolos, do 1 ao 4, 41 ao 47. E já que você perguntou qual é, eu já vou pedir para você abrir aí para nós, tá bom, Verônica? Já abre aí que você vai ler para nós. E o último, tá? A gente vai anotar 4, porque o primeiro é o versículo que eu li no início, tá? Eu vou querer que a gente releia ele junto. E o quarto versículo, que é o que a gente vai finalizar, é o Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Todo mundo anotou os 4 versículos? Foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4 e do 41 ao 47. Você anotou o terceiro, Daniel? Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 4, 41 ao 47. E o segundo versículo, Mateus 16, do 13 ao 19. Então quem vai ler o primeiro vai ser o Arthur, o segundo vai ser a Daniele, o terceiro é a Verônica, e o último eu vou pedir para Anne. Você lê para nós, Anne. Tá bom? O Efésios você lê para nós. Aí você já abre aí na sua Bíblia o último que eu falei para vocês. Efésios, não é isso? Efésios 2, do 19 ao 22. Então eu vou convidar o Arthur a ficar de pé e fazer a leitura. Então eu já vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. E Arthur, eu vou pedir para você ler 2 vezes o versículo. Beleza? Que ele é curtinho, então vamos todo mundo prestar atenção aos versículos. Todo mundo anotou, gente? Sim? Então, Arthur, leia para nós a primeira vez dessa leitura de Isaías 2, do 2 ao 3.
Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judas e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se afirmaram o monte da casa do Senhor, do cume dos montes, e se exalçaram por cima dos porteiros, e concorrerão a ele das nações. E virão muitos povos e dirão: vinde suban ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andai nas suas varandas, porque sairão a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Pode ler a segunda vez, por gentileza. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judas e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se afirmaram o monte da casa do Senhor, o cume dos montes, e se exalçaram por cima dos porteiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão os povos e dirão: vinde, vamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine e conserveis aos seus caminhos, e andai nas suas varandas, porque não sairão a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor? Graças a Deus. Então, vamos por partes. Vamos começar com essa leitura de Isaías. Nós, para entender a origem e a missão da igreja, nós precisamos entender um ponto. Deus sempre quis reunir os homens para si. Nós precisamos nos recordar da origem do homem. Quando Adão e Eva são criados, eles estão aonde, gente? Qual é o ambiente que eles estão? Eles estão num jardim chamado Éden. E Deus, ele estava fora ou ele também entrava dentro desse jardim? Entrava. Tanto que depois do pecado, ele vai andar e Adão e Eva faz o que depois do pecado? Eles, quando veem que Deus está se aproximando, o que eles fazem? Eles se escondem. Então Deus sempre quis reunir os homens para si. Então uma das coisas mais fundamentais que a gente precisa entender é que a igreja, ela não começou com uma ideia dos homens. Porque hoje em dia, e isso é uma coisa que eu como catequista devo deixar isso bem claro, existem várias meias-verdades, né? Que elas fazem com que a gente entre em confusão. Então, eles vão começar a nos dizer o quê? A igreja é uma estrutura que ela não foi criada por Deus. A igreja, ela é uma estrutura que ela foi criada pelos homens. Eu, para me aproximar de Deus, eu não preciso da igreja. E isso são afirmações que às vezes a gente pode escutar dentro da nossa própria casa. Mas a gente precisa reconhecer, como o Arthur bem leu, e o profeta profetizou, o profeta Isaías, que o povo se reuniria e dali clamaria, né, no cume, no monte do Senhor. E isso já era uma profecia sobre a igreja, essa reunião do povo, do qual viria o ensinamento, do qual viria a verdade de Deus. Então, o profeta Isaías já profetizava. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente já começa a perceber. Deus começa, logo após a queda do homem, a planejar uma forma de salvar os homens. Deus, quando o ser humano ele peca e cai no pecado, Deus ele não quer que o ser humano permaneça no pecado. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. O homem ele peca porque Deus mandou o homem pecar? Não. O homem ele peca porque o homem não tinha outra alternativa a não ser pecar, e por isso que o homem peca, porque o homem foi obrigado a pecar? Não. O pecado que causa a morte, né, que é o que causa a desunião com Deus, é um pecado que necessariamente vem da liberdade
do consentimento e do conhecimento. Então, você sabe que é pecado, você quer aquele pecado e você é livre para não fazer. Se a gente peca sabendo que é errado, querendo o erro e podendo não fazer, você vai lá e faz, esse pecado ele separa você de Deus. E aí você precisa se reconciliar com ele. Então, hoje em dia, a gente tem o sacramento que vai nos tornar amigos de novo de Deus. Então, por exemplo, hoje, o Mateus fez a primeira Eucaristia. Mateus, antes de você comungar, fazer a primeira Eucaristia, qual é o momento que você teve com o sacerdote? Antes da primeira Eucaristia, você teve que fazer o quê? Se confessar. O Mateus teve que se confessar. Quem já fez a primeira Eucaristia aqui, lembra, antes da primeira Eucaristia tem que se confessar. Mas a gente só se confessa antes da primeira Eucaristia, né? Depois a gente nunca mais confessa, não é isso? Não. A gente tem que se confessar. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos diz que o justo peca pelo menos 7 vezes ao dia. O justo, aquele que é amigo de Deus. Mas se é o justo aquele que é amigo de Deus, então ele peca de forma venial. É um pecado que não afasta da amizade de Deus. Então se nós podemos bater no peito, isso a gente não deve fazer. Falar, Mateus, eu não peco mortalmente. Venialmente você peca. E você pode confessar, pode e deve confessar os pecados veniais. Mas, voltando, o Antigo Testamento, ele já mostra que Deus prepara um povo. Qual é o povo que Deus prepara? O povo de... Qual é a primeira palavra que você falou? O povo de Jacó. Jacó recebeu de Deus um novo nome. É o povo de Jacó. Pedro acertou bem. Só que nós conhecemos este povo com um outro nome que Deus deu a Jacó. Começa com I. Então vamos lá. É o povo de Israel. Então, o povo de Israel foi a preparação da igreja. O povo de Israel já era a igreja, gente? Por quê? Respondeu tão rápido, agora ele já deve ter a explicação na ponta da língua, né? Fala para nós aí, Samuel, por que o povo de Israel já não era a igreja? Sendo que já era um povo escolhido por Deus e reunido por esse Deus. Isso não é a igreja? Por que Israel não era a igreja? Na sua opinião, não tem nenhum problema você errar aqui. E gente, eu tô fazendo isso porque, por exemplo, eu já sei que Samuel, se você quiser falar não sei, não tem nenhum problema. Que às vezes você fala, não vou me manifestar, senão o Matheus vai me botar em saia justa. Não, gente, aqui eu já falei. O lugar de vocês falar bobagem, falar besteira é aqui, porque é aqui que vocês têm alguém para instruir. Agora, vocês fora da catequese, começa a falar bobagem, falar, vixe, aquele ali é um católico, a bobagem que ele tá falando. É melhor a gente ficar calado. Mas aqui não é lugar de ficar calado, não. Aqui é lugar de falar coisa boa e de errar se você não souber. Então, na sua opinião, por que ou você mudou de ideia? Não, eu não sei a resposta correta, né, mas, de fato, se fossem os israelitas, né, que fossem fundar a igreja, o homem mesmo sendo sábio o suficiente ou grandemente, ele é corruptível. Então, se eles fundassem a igreja também tenderia a ser corrupta, tenderia a ser corruptível. Agora, sendo criado por alguém que não é corruptível, né, torna a igreja também uma instituição que não tende a ser corrompida. Por isso que eles não foram criados, não porque eles não tinham a capacidade de criar, mas também porque não deviam criar, não era o momento deles criarem. Assim. Essa resposta que Samuel deu, a gente pode aprender muita coisa com ela. Então vamos lá. Primeira coisa, o povo de Israel é um povo que ele é chamado por Deus. Então o povo de Israel não foi formado pelas próprias pessoas. O povo de Israel foi formado por Deus, foi chamado por Deus. Quando é que esse povo ele foi chamado? Quando ele foi formado? Quem é que lembra? Qual é a origem? Como o Pedro disse, o povo de Jacó. Ele é chamado por Deus, ele é convocado, ele não vem das próprias pessoas, ele vem de Deus. Começa com quem? Começa com Jacó? O que vocês acham? Começa com quem? O Pedro respondeu perfeitamente bem. Só que Jacó era filho de Abraão? Quem está entre Abraão e Jacó?
Quem era aquele que Abraão tinha que sacrificar no monte? Isaac. Então, Abraão teve um filho chamado Isaac, teve um filho chamado que também por Deus foi chamado de Israel. Então, a gente precisa se situar. Abraão teve um filho chamado... Todo mundo responde junto, vamos lá. Abraão teve um filho chamado... Isaac teve um filho chamado... E Jacó foi chamado por Deus por outro nome. Qual era esse outro nome? Israel. E Jacó, também chamado Israel, teve 12 filhos. E esses 12 filhos formaram as 12 tribos de... As 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos de Jacó. Então, Deus vira para Abraão e fala: sai da tua terra, porque eu abençoarei a ti, e de ti será a origem de uma geração, de uma descendência abençoada. Então, o começo, o princípio do povo de Israel foi um chamado do próprio Abraão. Foi Abraão que chamou ele mesmo? Não, foi Deus. Então, ali a gente já começa a perceber que do chamado de Abraão, que tem seu filho Isaac, e seu filho Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó tem esses 12 filhos, nós então ali já percebemos que Deus, ele quer formar um povo. E como é que a gente percebe que Deus quer formar aquele povo de maneira mais concreta, gente? Precisamos nos lembrar, não sei se vocês vão se lembrar disso. Os 12 filhos de Jacó, um desses filhos foi vendido pelos irmãos. Quem é que lembra qual é o nome desse filho? Ó, você foi no rumo certo. Qual é o primeiro nome que você falou? José. José, ele era o filho preferido de Jacó. E por ciúmes os irmãos venderam José. José, ele é vendido como escravo. E lá no Egito, anos depois, ele chega a ser governador do Egito. E lá, então, ele chama os seus irmãos a viverem no Egito. Só que o tempo passa, com o tempo vem um faraó iníquo, um faraó que não era amigo de Deus, e ele começa a fazer o quê com os descendentes das 12 tribos que estavam no Egito? Começa a escravizar. E Deus, ele então, chama um profeta, para que esse profeta liberte o povo do Egito. Como é o nome desse profeta? É o profeta? Moisés. Moisés, então, é aquele que leva o povo do Egito para viver um êxodo, num local onde Jesus passou também 40 dias e 40 noites. Jesus passou, esse povo vive um êxodo no deserto de 40 anos. Qual é o local que esse povo fica? No deserto. Só que depois de 40 anos, Moisés, ele sobe num monte, chamado Monte Sinai, e lá neste Monte Sinai, ele fica também 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E lá é revelado para ele 10 ensinamentos. Qual é o nome desses 10 ensinamentos? Os 10 mandamentos. E ali, aqueles 10 mandamentos, ele é o quê? É a aliança que Deus firma com o povo. Então, no Monte Sinai, Deus firma uma aliança com o povo. Então, Deus, ele reúne um povo, gente, primeiro, para ensinar. Então, Deus, ele separa um povo do meio dos outros para poder lhes ensinar a sua vontade. Deus, ele separa o povo do meio dos outros para santificar. Quem é aquele que é o único que é santo? Quem é? Deus. Então Deus, ele quer se fazer presente no meio de um povo. E a presença de Deus no meio daquele povo vai fazer o que com aquele povo? Se Deus é santo, o povo vai com a presença de Deus se santificar. Deus, ele quer reunir um povo para conduzir. A figura de Jesus Cristo, uma das figuras que é mais importante de Jesus, é que Jesus, ele é o bom pastor. O que é que o pastor faz com as ovelhas? Ele pastoreia, que é uma forma de quê? De conduzir. O pastor das ovelhas leva as ovelhas para lugares perigosos? Não faz.
Outra característica que é que Deus quer fazer com este povo, que ele reúne, que ele separa, que ele segrega. Deus, ele segrega um povo dos outros. Ele quer salvar. O que o bom pastor faz com as ovelhas? As ovelhas, ele conduz por caminhos seguros, não é isso? Está até no Salmo. Ele nos guia por caminhos seguros. É isso que está no Salmo. Eu só não me recordo agora qual é o número do Salmo. E ele, se vem um perigo atacar as ovelhas, o que o bom pastor faz? O pastor salva as ovelhas, ele protege as ovelhas. Então, essas 4 coisas Deus quer com este povo reunido no Antigo Testamento, tá? Ele reúne o povo, ele santifica este povo, ele conduz este povo. O que significa conduzir, gente? O motorista, no carro, quando ele está dirigindo, ele está conduzindo o veículo. Tem como conduzir o veículo sem estar presente no veículo, gente? Então, quando Deus escolhe um povo para conduzir, significa que este povo, Deus reúne e depois deixa esse povo separado dele? Não. Então, Deus, ele está presente com este povo. E ele não só reúne, então ele quer santificar com a sua presença, ele quer conduzir com a sua presença e ele quer com a sua presença dar a salvação. É isso que a gente observa no Antigo Testamento. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano. Desde a queda do homem, Deus tem um plano. Deus, ele convoca, primeiro chamando a Abraão, depois futuramente chamando a Moisés. No Monte Sinai forma uma aliança com esse povo. E depois dá uma terra. Ele promete uma terra para este povo, a terra prometida. Terra essa que eles conseguem depois de muita luta. Mas Deus conduz eles até a terra prometida. Terra essa que emana leite e mel. O que significa isso? Que é uma terra abundante, uma terra próspera, no qual eles poderiam então viver as suas 12 tribos de uma maneira estável. Local que o deserto não era. O deserto é sempre um local de passagem. Jesus morou no deserto, gente? Ele passou pelo deserto. O povo do Antigo Testamento, as 12 tribos, eles moraram no deserto? Eles passaram por uma passagem. Por isso que o livro que mostra tudo isso é o livro do Êxodo. O que é o Êxodo? Sair de um lugar para o outro. Então o povo estava em qual local no começo do Êxodo? Onde é que eles estavam sendo escravizados? Todo mundo fala, no Egito. E eles então vão para a terra prometida, tá bom? Então, Deus quis salvar formando um povo. Então, ele não quis salvar através de um indivíduo apenas, mas ele pega um indivíduo para salvar um povo. E a igreja, a gente percebe que ela está sendo preparada desde o Antigo Testamento. E Israel prepara, o povo de Israel prepara aquilo que Deus faria chegar na sua plenitude em Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar o Antigo Testamento e eu convido vocês a ler o Antigo Testamento sempre buscando Jesus Cristo. Então Israel é Cristo. Nós precisamos sempre olhar o Antigo Testamento, quando se fala de Israel, aquilo, Israel, a história de Israel prepara a vinda de Cristo. Prefigura, é uma figura prévia, antes que a figura de Cristo se manifestasse em plenitude. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, Mateus 16, do 13 ao 19. Daniel, por gentileza, fique de pé. Faça a leitura o mais alto e o mais devagar que você puder, e você vai ler 2 vezes, tá? Depois que você terminar, você leia uma segunda vez, e no final você diz a palavra da salvação, no final da segunda leitura. Tá bom? Então, vamos todo mundo prestar atenção na leitura da Daniela. Ele perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Respondeu: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Davi. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com essa leitura do Evangelho de Mateus, a gente então agora passa para a próxima etapa. A gente agora não está mais no Antigo Testamento. A gente agora está no Novo Testamento. Essa passagem, ela começa com Jesus fazendo uma pergunta. Como era que o povo identificava ser o Messias? Eles colocam a opinião deles, né, como aqueles homens notáveis da época. Então, quem foram os homens notáveis? Aqueles que tiveram vidas que foram percebidas pelos outros como homens abençoados, homens de autoridade, homens de poder. Elias, João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas, que foram homens que realizaram sinais. E Jesus, então, revelando sempre a sua intimidade para os escolhidos, recordando, Jesus teve poucos ou muitos discípulos, gente? Discípulos. Jesus teve muitos discípulos. Uns deixaram Jesus, outros conheceram Jesus e entraram no discipulado. Uns entraram no começo da vida apostólica de Jesus, na vida evangelizadora, na vida missionária de Jesus. Outros entraram no final. Muitos se tornaram discípulos de Jesus quando Jesus estava passando pela sua paixão. Então, discípulos de Jesus teve muitos. E discípulos são aqueles o quê? Que escolhem a Jesus. Agora os apóstolos. Os apóstolos, eles são o caminho inverso. Enquanto os discípulos, eles escolhem seguir Jesus, os apóstolos são o quê, gente? São escolhidos para seguir Jesus. Enquanto os discípulos, eles escolhem seguir Jesus e livremente escolhem deixar as suas vidas para seguir Jesus, os apóstolos, eles recebem a visita de Jesus. E eles então são chamados a deixar a sua vida para seguir Jesus. Então Jesus ele os escolhe a dedo. Como agora vamos falar principalmente de Pedro. O chamado de Pedro, de seu irmão André, eles eram o quê? Eles exerciam uma profissão, gente. Qual era a profissão de Pedro e de André? Pescadores. Jesus, quando ele chama eles, ele diz, deixai as suas redes, porque farei de ti pescadores não mais de peixes, mas pescadores de homens. E eles imediatamente, naquele momento, eles deixam as redes para seguir Jesus. Então, aqueles que vivem na intimidade de Jesus, aqueles que estão junto de Jesus e sabem dos seus segredos, das suas aflições, eles então escutam de Jesus. E vós? Isso tem que ter um peso, vocês têm que entender. E vós que estão comigo, e vós que me conheces. E Jesus já revela que ele é o Messias, porque ele diz, primeiro, quem o povo diz ser o Messias, o ungido, o Salvador, e vós, quem dizeis que eu, o Messias, eu, o Salvador, eu, o ungido sou. Quem eu sou para vocês que andam comigo e sabem das minhas intimidades, estão comigo a todos os momentos.
Quem é que toma a frente? Quem? Pedro, Simão Pedro. Que antes era apenas chamado de Simão. E ele então diz a profissão de fé sobre o qual a igreja, que seria naquela época ainda edificada publicamente, está firmada. A fé de Pedro. E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tudo começa com essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? E a igreja, então, ela nasce. Ela começa a ser gerada, começa a ser edificada com essa profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele diz, feliz és tu, filho de Jonas. Ou às vezes tem em outros evangelhos, tá? Feliz és tu, Simão, filho de João. Porque quem te revelou isso não foi nem carne e nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E aí, Jesus vira para Pedro e dá para Pedro uma missão que ela é singular. Ela não é uma missão plural. Aquilo que Jesus diz para Pedro, ele não diz para mais ninguém. Aquilo que Pedro escuta de Jesus, nenhum outro escuta naquele momento. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei, eu edificarei a minha igreja. Então, gente, olha só que coisa magnífica. A igreja, ela será construída. E ela será construída em um alicerce, em uma base. Que base é essa? Vamos lá, todo mundo responde aquilo que o Pedro disse. O alicerce sobre o qual a igreja foi construída, qual o nome desse alicerce é? Simão Pedro. Quem é, respondam uma pergunta, gente. Participem da catequese. Quem é que edifica essa igreja, gente? Quem é a pessoa que edifica essa igreja? Aquele que edifica é o mesmo que é a base? Não. Quem é que fala com Pedro que edificaria a igreja sobre esta pedra? Quem é que fala? Então, quem é que constrói a igreja? Jesus. Sobre quem ele constrói essa igreja? E ele fala, eu construirei a sua igreja, Pedro. É assim que ele fala? Ele construirá a igreja de quem? A igreja dele. Então isso precisa estar claro. Sobre quem Jesus constrói a igreja? Sobre... E a igreja é de quem? A igreja é? De Jesus. Então se alguém quer seguir Jesus e quer falar que não tem igreja, gente, ou é inocente, não conheceu a palavra, ou é ignorante, sabe que a palavra existe, mas não quer conhecer, ou é maldoso, ou realmente sabe que existe e rejeita a igreja. Então tem quem não conheça, são as pessoas inocentes, que se alguém chegar e evangelizar, vai passar a conhecer. Tem aqueles que ignoram o versículo. E tem aqueles que conhecem o versículo e o rejeitam. Nós, como amamos Jesus Cristo, adoramos Jesus Cristo, precisamos fazer o que com a palavra? Precisamos acolher a palavra. Então, a igreja, ela tem um proprietário, ela tem um dono. A igreja é de alguém. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. E Cristo é quem edifica a igreja. Então, a igreja, que é de Jesus, quem construiu foi quem? Foram homens comuns? Foi o próprio Jesus. E ela tem um fundamento, ela tem uma base.
visível. Qual é o fundamento, a base visível sobre o qual Cristo edifica a igreja dele? Qual é este fundamento visível? É Pedro. É Pedro que é o fundamento visível. Então nós precisamos entender, gente, que a igreja, ela não é uma realidade vaga. Ela não é uma realidade invisível. Prestem atenção em mim. A igreja, ela é uma realidade que ela é espiritual, portanto, que transcende os nossos sentidos. Porém, ela tem um fundamento visível. Eu pergunto mais uma vez, qual é o fundamento sobre o qual Jesus Cristo edificou a sua igreja, que é um fundamento visível? É Pedro. Então, Jesus ainda promete: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. O que isso quer dizer? A indefectibilidade da igreja. Ela é indestrutível. A igreja, ela é indefectível. Jamais a igreja se extinguirá. Mas isso não quer dizer, tá, que a igreja ela não sofra com seus inimigos externos e internos. Que a igreja, às vezes, ela não pareça estar agonizando como uma pessoa que está na UTI, lutando pela vida. Mas Jesus, ele promete que a igreja nunca seria vencida pelas portas do inferno. Vocês estão entendendo? E Jesus, ele vira para Pedro e ele não só diz que Pedro é o fundamento da igreja, ele dá autoridade para Pedro. Vou perguntar para a Daniele, que foi a que leu. Pedro recebeu duas coisas, Daniele. A ti, Pedro, será dado o quê? As... O que foi que você leu? Que Jesus daria a Pedro duas coisas. Pedro, a ti será dado as chaves do céu e da terra. As chaves dos reinos dos céus. As chaves. Porque aquilo que ele ligasse aqui na terra seria ligado nos céus. E o que ele desligasse aqui na terra seria desligado. Então Pedro é o fundamento visível, e ele não só é o fundamento, ele também é a autoridade. Ninguém mais recebeu chave de Jesus, não, a não ser um homem. E esse homem é Simão, Pedro. Então, a gente precisa entender que a igreja ela tem uma fundação, e essa fundação ela é um homem, tá? Cristo é quem funda essa igreja, e Pedro é este homem que é a fundação da igreja. Porque Pedro, ele é esta pedra. Então, a igreja ele é de Cristo, e Jesus, ele promete que sempre estaria com a igreja e que o inferno não prevaleceria contra a igreja. E, com isso, o que ele diz, gente? O que ele nos revela? Que a igreja ela teria o quê? Teria uma permanência. Até o fim do mundo, a igreja vai existir. Até o fim do mundo. Então, nós precisamos estar com a igreja até o nosso fim. Sempre. Porque foi isso que Jesus quis. Então, Jesus, gente, ele não foi só um cara legal, que pregava a paz, entendeu? Que pregava o amor. Não. Jesus, ele fundou uma igreja. E ele disse bem claro, é a minha igreja, não é a igreja de vocês. E essa igreja, gente, a permanência, a igreja, a nossa igreja, a igreja o qual a gente está buscando, é uma igreja que ela só permanece com o auxílio de Jesus Cristo. É isso que vocês precisam entender. A igreja, gente, quem já estudou um pouco da história da igreja, a igreja, ela tem, assim, histórias incríveis que chega ao ponto de estar claro. Quem estuda só a história da igreja católica consegue perceber só pela igreja católica essa instituição é uma instituição que ela só existe porque Deus dá assistência para ela. Por quê?
Eu consigo explicar de uma maneira superficial, eu esqueci dos detalhes. Mas no dia 8 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário. E o dia 8 de outubro foi o dia de um combate, onde os muçulmanos tentaram, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas a mensagem central é essa, tentaram invadir a Europa. E essa batalha, se os católicos, se a Igreja Católica perdesse essa batalha, essa cruzada contra os muçulmanos, a Europa simplesmente deixaria de existir, não existiria Portugal, então não existiria Brasil fundado por um país católico. Então toda a fé católica iria se destruir. E o que era a realidade daquele combate? A igreja, ela tinha muito menos soldados do que o Império Muçulmano, né? O povo muçulmano. E o que o Papa convocou? As mulheres, as crianças e aqueles que não estavam na linha de frente, que rezassem rosário, porque Nossa Senhora seria aquela que faria com que eles vencessem aquele combate. E o que aconteceu? O combate ele foi vencido por aqueles que estavam do lado dos cristãos. Militarmente, essa batalha é impossível de te dar o resultado. É impossível, militarmente falando. Pela quantidade de armas, pela quantidade de tropas. Então, naquele dia, o Papa ele institui o dia 8 de outubro, o dia da vitória do povo contra essa invasão dos muçulmanos, a Nossa Senhora do Rosário. Então, no dia 8 de outubro, no mundo inteiro, nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário graças a isso. Então, esse foi um dos momentos onde a igreja, sem a assistência divina, que veio através da Mãe de Jesus Cristo, né, a devoção à Mãe de Jesus Cristo, a igreja ela não existiria como ela é hoje. Então, Jesus, ele deixou, gente, uma mensagem para os indivíduos, ele deixou apenas uma mensagem, ou ele deixou uma instituição, gente, ele deixou uma igreja? Vou perguntar de novo. Jesus, ele deixou apenas uma mensagem, ele pregou, ele apenas deixou as palavras dele, ele era apenas um pregador, ele era apenas um filósofo, ou ele deixou uma instituição, ele deixou uma igreja? Apenas uma mensagem? Os dois. Apenas uma mensagem ou deixou uma igreja? Não pode ser verdade. Se eu falasse assim, ele deixou uma mensagem ou uma igreja? Aí pode falar que é os dois. Mas, como eu falei, Jesus deixou apenas uma mensagem, apenas uma filosofia, apenas. Ou ele deixou uma igreja que esta igreja continha o seu evangelho e os seus ensinamentos? Ele deixou O que ele deixou, gente? A igreja. Então, agora, se Jesus fundou uma igreja, a gente precisa ver quando é que ela aparece publicamente na história e ela começa com a sua missão. Então, essa igreja ela tem um momento que ela começa a sua missão na história. E aí é onde nós vamos ler no livro dos Atos dos Apóstolos. Quem é que vai ler para nós? É a Verônica. Então, Verônica, só te dando uma instrução. Capítulo 2, então você vai ler o versículo 1 ao capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 4, depois você vai pular e vai ler o 41 ao 47, tá bom? Na mesma leitura, tá bom? Então, você pode ler duas vezes e vamos todo mundo prestar atenção na leitura da Verônica. Pode ler, Verônica. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como um vento forte, encheu toda a casa que se encontrava, aparecendo como línguas, como de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se expressasse. Os que aceitaram as palavras de Deus receberam o batismo. Naquele dia foram apresentadas a ele cerca de 3.000 pessoas. A vida da primeira comunidade. Eles estavam perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na oração do pão e nas orações. Apossados de todo o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé
viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de oração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Leia a segunda vez, por gentileza. Pentecostes, manifestação do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontrava. Apareceu então línguas como de fogo, que se repartiram e pousavam em cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas a ele cerca de 3.000 pessoas. A vida da primeira comunidade. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todo temor e pelos apóstolos realizavam-se inúmeros prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de oração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Graças a Deus. Então, o ponto central dessa leitura que a Verônica fez, da leitura do versículo do Atos dos Apóstolos, é a igreja que Jesus fundou, a igreja fundada por Jesus Cristo, ela tem a sua manifestação pública em Pentecostes. A manifestação pública de Jesus Cristo começou em qual momento, gente? Quem é que sabe? De Jesus. Foi no momento do quê? E quem foi que fez com que iniciasse a missão de Jesus? Vamos lá. A missão de Jesus ela tem um princípio, a sua manifestação pública. Quando é que esse momento acontece? Vou dar uma dica. Fala aí, Ludmila. Perfeito, não preciso mais dar dica. Obrigado, Ludmila. Foi com o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, ele inicia a sua missão. É no batismo. E ali é a sua manifestação. E ali, Jesus, que já era repleto do Espírito Santo, ouve a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. Essa é a voz que do céu se ouve quando Jesus é batizado. A igreja, no dia de Pentecostes, recebe o Espírito Santo. Porque nós precisamos entender uma coisa, gente. O texto, ele começa dizendo, o versículo ele começa dizendo, os discípulos estavam todos reunidos. Vamos se lembrar, eu falei disso para vocês anteriormente. Jesus, quando ele sobe aos céus, ele manda que os discípulos ficassem reunidos com sua mãe, Nossa Senhora, até que o Espírito Paráclito venha. E é uma forma que ele consola. Vocês agora estão tristes que eu estou indo, mas para que aquele que é o auxiliador, o confortador, o consolador, venha, preciso ir embora. Preciso ir para junto do Pai. E vocês estarão reunidos com ele, estarão reunidos até que ele venha. E aí é onde se inicia o quê, gente? A primeira novena da Igreja Católica. Acontece com os discípulos, os apóstolos, juntos com Nossa Senhora, reunidos, esperando que o Espírito Santo venha. Então foi 9 dias de oração, uma novena. No 10º dia o Espírito Santo vem. Então, nós já começamos a perceber que a igreja, ela aparece como o quê? Como comunidade. O que é comunidade? Unidade comum. Todos estavam reunidos com um propósito. A vinda do Espírito Santo.
Então uma unidade comum unia aqueles homens e Nossa Senhora. Eles estavam reunidos como o quê? Como assembleia. Por que como assembleia? Porque eles estavam reunidos em oração. É o povo reunido em oração com o propósito de receber aquilo que é a promessa de Jesus Cristo. Hoje nós nos reunimos como assembleia, esperando a promessa de Jesus Cristo. Que é o quê? Que ele venha na Eucaristia. Porque foi o que ele disse na última ceia. Este é meu corpo, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então essa é uma promessa. E nós vivemos pela promessa de Cristo. E neste momento, eles reunidos, vem o Espírito Santo. Vem como fogo. E eles então têm dentro de si o Espírito Santo. E eles não têm pouco Espírito Santo. Porque o que o versículo diz? Que eles ficaram mais ou menos embriagados pelo Espírito Santo, que eles receberam um pouco do Espírito Santo. O versículo que a Verônica leu diz que eles ficaram o quê do Espírito Santo? Eles ficaram? Não. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E é o exemplo que eu dou, gente. Essa garrafinha cabe 750 ml de água. Mas eu boto 750, gente, mas ela já fica no limite, não cabe mais nada. Se eu encho ela de água e eu não quero derramar, eu quero encher, e ela dentro aqui, ó, tem 750 ml de Coca-Cola, eu consigo botar alguma coisa dentro dela, de água? Não consigo. Então, quando o versículo nos diz cheios do Espírito Santo, é porque dentro deles não havia mais nada. Havia o Espírito Santo em plenitude. É isso que vocês vão receber no final do IVC. O Espírito Santo em plenitude com o óleo do crisma. Óleo esse que o bispo ungirá à fronte de vocês. E esse sacramental trará o sacramento da confirmação. Não é só uma bênção. Através do sacramental, que é o óleo do crisma, vocês receberão a confirmação. E ficarão, assim como os apóstolos ficaram, vocês vão ficar o que do Espírito Santo? Vão ficar cheios do Espírito Santo. E o que eu falei para vocês? Que o começo da missão pública da igreja, a missão pública da igreja, foi depois do Pentecostes. Não é isso que eu estou dizendo para vocês? A missão pública de vocês vai começar quando? Depois que vocês receberem qual sacramento? O sacramento da confirmação. Por isso que eu não posso catequizar sem o sacramento da confirmação. Eu não posso me casar sem o sacramento da confirmação. Eu não posso me tornar um sacerdote sem o sacramento da confirmação. Porque o matrimônio, o ensinamento catequético, a missão sacerdotal, é uma missão que eu me torno catequista para mim ou eu me torno catequista para os outros, gente? Quando eu me caso para mim ou eu me caso para a mulher e para os filhos? Quando eu me torno padre para mim ou é para o povo de Deus? Tudo isso é uma missão o quê? Pública. Então nenhum de vocês tem a capacidade espiritual de fazer qualquer missão pública. Não porque vocês não são capazes como indivíduos. Vocês podem ser às vezes mais capacitados do que eu. Mas eu tenho aquilo que é indispensável para a vida do cristão. A assistência do Espírito Santo. Que é o que, por mais que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Filipe fossem inteligentes e estudaram, eles, sem a assistência sobrenatural do Espírito, jamais conseguiriam realizar a missão pública. Jesus Cristo, que era Deus, passou pelas mãos de outro homem para ser enviado, para ser batizado. Tanto que João Batista disse, eu não sou digno de me amarrar às sandálias dos pés. E Jesus apenas diz para ele, é necessário que isso aconteça. É necessário que eu seja batizado por você. No finalzinho a gente, do 1 ao 4, né, a gente tem uma frase que estava falando em línguas. Então, isso dessa bem a ideia. A gente deve ver um monte de protestante por essa deturpação vergonhosa ali, né, mas o que me comprova que eles realmente estavam falando algo,
ou não só balbuciando, com uma criança pequena, ou tem uma infinitude tão grande dentro deles que não tinha como expressar de uma forma coerente. Vamos lá. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, começaram a falar em línguas. Que línguas eram essas? Primeira coisa que você precisa entender. Os anjos, eles se comunicam em línguas. É a língua portuguesa? É em espanhol? É em inglês? Tem a língua angelical. Só que tem outro porém, gente. Lá, naquele povo, existia o povo que falava aramaico, existia o povo que falava em grego, o povo que falava em latim, o povo que falava em chinês, o povo que falava em japonês, aquelas outras línguas. Então, falava em línguas. O texto bíblico não diz quais são essas línguas. Só que tem aqui, ó, no versículo 6. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, olha só, e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus, todos estes que falam? Como nós todos os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí aqui estão falando das línguas diferentes, dos povos que falavam línguas diferentes. Partos, medos, elamitas, os que habitavam a Macedônia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Então eles falavam e o Espírito Santo fez acontecer o quê? Um milagre. A mesma coisa aqui, que teve gente aqui de 10 países diferentes, que fala 10 idiomas diferentes, e Deus me dá a capacidade de estar falando aqui uma coisa só, e vocês estão ouvindo quem fala em espanhol, em japonês, em chinês, em mandarim, em árabe, os árabes em árabe, em espanhol, você está entendendo? Então fala em línguas. Então quem estava ali estava ouvindo na sua própria língua, conforme o Espírito Santo concedeu, você está entendendo agora? Então, se tinha anjos ali ouvindo, os anjos estavam ouvindo em qual linguagem? A língua dos anjos. Compreendeu? 100%? Então, gente, nós precisamos entender. A igreja, assim como nós membros, vivemos do Espírito. A gente vive de estudar, gente. A gente vive dos próprios esforços humanos. Sim ou não? Me respondam, gente. Sim ou não? Não. A gente vive do Espírito Santo, porque a igreja vive do Espírito Santo. Então não é uma organização humana. A gente não é uma ONG. A gente não é uma empresa. Nós somos membros de uma instituição divina fundada por Deus, feito homem, que é Jesus Cristo. Então, depois diz, os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados. O que isso diz para nós, gente? Que a igreja ela tem a pregação. A igreja ela tem a fé que vem através da pregação. Isso que eu estou fazendo para vocês, gente, é uma pregação. E através da pregação vocês estão recebendo a doutrina. E a doutrina vai trazer em vocês a fé. E aí a fé vai produzir em vocês o que, gente? O desejo pelos sacramentos. E o primeiro sacramento de todos é o batismo. E é com o batismo e com a pregação que a igreja cresce. Pedro pregava e aqueles que aceitaram, acolheram a palavra de Pedro, receberam o primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Então a igreja nascente, aquela igreja do começo, a inicial, ela se organiza em torno dos ensinamentos dos apóstolos, da comunhão fraterna. O que é comunhão fraterna, gente? Fraternidade significa o quê? Como irmãos. A igreja se reunia como irmãos. Então, São Paulo já dizia, aquele que tem mais, dê mais. Aquele que tem menos, dê menos. Então, aqui é o equilíbrio fraternal.
É uma comunhão, uma união comum fraterna entre irmãos. Todos somos filhos de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então somos irmãos de Jesus Cristo através do seu batismo. Entendeu? Por isso que é fraternidade. Porque somos irmãos em Cristo Jesus. Certo? E a igreja, então, ela já nasce sendo apostólica, comunitária, tá? Sacramental e orante. Apostólica porque gira em torno dos apóstolos. Comunitária porque tinha esse desejo de repartir de forma igual aquilo que existia, porque aqueles que tinham mais necessidades recebiam mais. Tá? Sacramental porque vivia em torno dos sacramentos, que deixa claro que depois da pregação, aqueles que acolhem a fé recebem já o primeiro sacramento do batismo. E orante é uma união, é uma igreja orante que está sempre em oração. Então, agora que nós já vimos, gente, a preparação da igreja, que é o povo de Israel, tá? A fundação e a manifestação da igreja, a gente precisa entender o que ela é na sua própria natureza. A natureza da igreja. Eu não me lembro mais quem foi que eu pedi para ler. Foi quem? Foi a Anne. Então, Anne, por favor, leia para nós, para que a gente possa, então, entender a natureza da igreja e assim concluir a nossa catequese de hoje. Vamos lá, Anne, leia para nós e leia 2 vezes, leia alto e leia devagar, por gentileza. Pode ler. Mas foi cidadão edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio de Jesus. É meio de todo edifício, harmonicamente, o povo se levanta com a instituição. É dele que também vós edificais unicamente pelo Espírito na estrutura do edifício, como habitação de Deus. Consequentemente, já não sois hóspedes e peregrinos, mas sois cidadãos dos santos unidos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até tomar o Filho Santo no Senhor. É dele que também vós edificais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício, que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode ler uma segunda vez, por gentileza. Ou você já leu e eu não percebi? Rapaz, você leu rápido, hein? Obrigado. Então, nós, com esse versículo, nós precisamos entender, gente. A igreja, ela tem realidades que acontecem ao mesmo tempo. Prestem atenção, tá? Prestem atenção. Que essa é a parte mais complexa, mais complicada, talvez, da catequese até agora. Que agora eu falei de uma maneira mais histórica e agora eu já vou falar de uma maneira mais teológica. Tá? A igreja, ela tem 2 realidades que elas sempre acontecem ao mesmo tempo e elas parecem ser contraditórias. A igreja, ela é divina, mas ao mesmo tempo que ela é divina, ela é humana. Tá? A igreja, ao mesmo tempo que ela é visível, a igreja, ela é espiritual, ou seja, invisível aos sentidos. E ao mesmo tempo que a igreja é histórica, ela age na história pelos séculos, ela acontece na história, ela também é sobrenatural. Então, quando a gente diz que a igreja é divina e é humana, o que a gente precisa entender? A igreja ela é divina, gente, por quê? Porque ela foi querida por Deus. Ela é fruto de uma vontade divina. Ela não é fruto do coração do homem. Deus, eu preciso de uma igreja. Então, por favor, mande uma igreja para nós. Não, não é assim que funciona. Deus, ele quer a igreja. E ela nasce de uma vontade divina. Então, ela vem de Deus e ela é querida pelo Pai. O Pai se manifesta no Antigo Testamento e guia o povo através dos profetas. Os profetas falam aquilo que o Espírito inspira os profetas e o Espírito fala aquilo que é do Pai. Tá? E a igreja ela foi querida por Deus, ela vem de Deus e ela foi fundada por Deus na pessoa de Jesus. E Jesus Cristo, ele é Deus. E a igreja que vem de Deus, prestem atenção, igreja que vem de Deus, que foi querida pelo Pai, ela é fundada por Cristo e ela é habitada, ela é preenchida pelo
Espírito. A gente vê então na igreja a Santíssima Trindade, não é isso? O Pai quis a igreja. Cristo funda a igreja. E o Espírito Santo habita a igreja. Vocês estão entendendo? Então o Pai quer, Jesus realiza a obra e o Espírito mantém a obra de pé. Essa é a dimensão divina da igreja. E tem a dimensão humana. Por quê? Porque a igreja ela é formada de pessoas concretas, não só de pessoas espirituais, das 3 pessoas da Santíssima Trindade. A igreja ela é formada por pessoas. E ela vive na nossa história. Então a igreja ela vive, Jesus se colocou sob o jugo de Pôncio Pilatos, que era do governador do Império Romano, onde existia César como imperador, existia Herodes. Então a igreja ela vive na história. O Império Romano perseguiu a igreja. Depois do Império Romano, através de Constantino, se converte à Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, ela é acolhida pelo Império Romano. Então, a Igreja, ela vive na história. Ela não é alheia à história. Ao mesmo tempo que ela tem a sua dimensão divina. E a Igreja tem membros frágeis e membros pecadores. A parte divina da Igreja, ninguém nega. Pai, Filho, Espírito Santo, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente. Porém, a parte humana, ela é frágil e ela é pecadora. Ela vive na história e é feita de pessoas reais, não de pessoas imaginárias. Isso precisa ficar claro. A origem e a natureza da igreja. A origem e missão da igreja tem a dimensão divina e a dimensão humana. Ficou claro? A igreja, ela é visível e ela é espiritual. Então, a igreja ela é visível por quê, gente? Porque ela tem os apóstolos. Morreu os 12 apóstolos. Acabou a igreja, não foi? Morreu Pedro, aquele que Jesus deu as chaves. Morreu Pedro, as chaves ficou lá na tumba de Pedro, não foi? Não. Existe a sucessão apostólica. Pedro foi o primeiro e os papas, eles têm sucessores. Então, as chaves que estavam com Pedro foram para o segundo papa. Não me lembro agora quem foi, se foi Lino, se foi Clemente, não me recordo agora qual foi o segundo papa, mas houve um segundo, houve um terceiro, e se não me engano agora com o Papa Leão são 264 papas. 264 papas. Todos eles portadores das chaves que foram dadas a Pedro. A igreja ela é visível porque ela tem doutrina. A igreja ela é visível porque ela tem sacramentos. Então a doutrina e os sacramentos, eles são visíveis a cada um de nós. A igreja ela tem um culto. Nós prestamos culto na igreja. Prestamos culto para Deus Pai através de Cristo na força do Espírito Santo. Todo culto que nós prestamos na igreja é para Deus Pai, através de Cristo, na força do Espírito Santo. Então, a igreja ela é visível porque esse culto ele é visível. E nós temos uma comunidade real, que é o que nós somos. Então, nós temos os catecúmenos, nós temos os catequizandos, nós temos os catequistas, nós temos a pastoral que acolhe, nós temos os padres, as freiras, os freis. Nós temos uma comunidade que ela age na história. Então ela é visível, mas ao mesmo tempo ela é espiritual. Por que a igreja é espiritual? Porque Deus habita na igreja. E na igreja age a graça de Deus. Quando o padre pega o pão ázimo, sem fermento, pega o cálice de vinho, quem é que transforma? Quem é que age na consagração? A graça de Deus. É a graça. Quando alguém recebe a Eucaristia, quando alguém recebe a remissão dos pecados na confissão, recebe a confirmação na crisma, quem é que está agindo ali? A graça de Deus. A gente vê, gente, a transubstanciação acontecendo, nós vemos a graça e a glória agindo com luzes e efeitos brilhantes na missa. É isso que a gente vê? Não. Então ela é espiritual por conta disso. Porque acontece também a dimensão que não se vê. E ela conduz à comunhão com Deus. Então essa parte espiritual, que é porque Deus habita, a graça de Deus age na igreja, ela conduz à comunhão com Deus. Então ela é espiritual por causa disso. E aí nós finalizamos com as duas
dimensões que acontecem ao mesmo tempo, que ela é histórica e sobrenatural. Ela é histórica porque, gente, ela aparece no tempo. Eu acredito que expliquei para vocês isso lá nas primeiras catequeses, quando eu estava falando da origem das coisas. Quando eu falei de Adão e Eva e dos anjos. Existe uma realidade, gente, que não está dentro do tempo, onde as coisas não envelhecem, não tem princípio nem fim. O nome desse local é o quê? Começa com E. É eternidade, que é para onde nós vamos. Lá não existe espaço e nem tempo. Por isso que lá na eternidade as coisas não são como são aqui. E a igreja, ela acontece lá na eternidade? Sim ou não? Também. Mas a igreja, ela tem a sua dimensão histórica, que é o que nós vamos ver. Ela tem essa dimensão que acontece na eternidade. É a dimensão sobrenatural e a dimensão histórica? Sobrenatural. Mas a dimensão histórica acontece dentro da história. Então a igreja aparece no tempo, ela caminha pelos séculos. Então a igreja, ela, da mesma forma que os séculos vão se passando e a humanidade, ela vai mudando, a humanidade vai peregrinando e conhecendo novas coisas, esquecendo outras. A igreja caminha junto com a história. E a igreja, na história, enfrenta o que, gente? Perseguições e crises. A igreja enfrenta perseguições e crises. E se vocês fizerem uma pergunta, muita gente fala sobre o racismo, muita gente fala do holocausto judeu, muita gente fala sobre as perseguições em diversos âmbitos da sociedade, todas essas perseguições cruéis, perseguições que são terríveis, mas nenhum outro povo foi tão morto e perseguido quanto o povo cristão, católico. E hoje ainda, talvez seja o que é mais morto e perseguido no mundo. Por mais que os jornais não falem disso. Hoje, os cristãos são os mais perseguidos e mortos. É o povo que é mais perseguido e morto. Então a igreja, ela acontece na história. É na história que nós cristãos nascemos e morremos. Só que ela tem a sua dimensão sobrenatural, que é a dimensão, o quê? Que a sua origem, ela é humana, gente. A origem é sobrenatural, a origem é divina. A sua finalidade, o fim, o propósito da igreja é histórico. A igreja existe para alimentar os pobres? O propósito da igreja é alimentar os pobres? É, gente? Sim ou não? O propósito, gente, a missão da igreja é alimentar os pobres? Como é? A igreja, o propósito da igreja é satisfazer as necessidades físicas dos seres humanos, gente? Não. O propósito da igreja é salvar almas. E este é um propósito histórico ou é um propósito sobrenatural? Sobrenatural. A salvação, ela vem depois da nossa morte. E a igreja, a vida mais profunda que nós podemos ter dentro da igreja, ela é na graça de Deus. Aqui nessa terra, a vida mais profunda que nós podemos ter é unidas à graça de Deus. E a graça de Deus é algo histórico, que vem do materialismo, de algo material que acontece na nossa história, ou é algo que vem do sobrenatural? A graça de Deus vem de onde? Do plano histórico ou do plano sobrenatural? Sobrenatural. Por isso que a igreja, ela tem essas duas dimensões. Então, para resumir, Deus quis reunir um povo. O Antigo Testamento prepara a igreja. Cristo funda a sua igreja, a igreja dele, e ela aparece publicamente no dia de Pentecostes. E a igreja, ela é divina e humana, visível e espiritual, histórica e sobrenatural. Sobre tudo isso que vocês ouviram hoje, gente, alguma dúvida? Não? Então, Samuel, faz um grande favor para mim. Interrompe a gravação para a gente poder finalizar a nossa catequese. Só tocar na tela e depois tocar aí embaixo.